sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Muito pequeno, mas poderosíssimo. Eu já podia parar agora, a mensagem já foi dada. Se você não prestou atenção, o problema é seu. A letra do hino já pregou. Glória a Deus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Aleluia, aleluia. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, o hino ele é uma síntese do texto, tema que foi já lido aqui esta noite. Ele trata de tudo isso aqui. Irmãos, eu quero ser bem breve, não quero cansar vocês não. Antes de você ficar incomodado aí na cadeira, eu já estou dizendo amém, entregando o microfone, tá certo? Mas eu fiquei assim um tanto quanto aborrecido quando eu parei para meditar sobre esse tema que vocês propuseram. Porque ele é muito rico, muito rico. Daria para ficar até 10 horas da noite mesmo, viu, Isaías? Muito mais do que assim uma pregação eloquente, pentecostal, como a gente gosta, é um tema para se refletir com muita profundidade, porque ele é muito amplo. Quando nós falamos da justiça de Deus, a gente vai falar de muitos outros aspectos também, muitas outras reflexões a gente precisa tomar a partir dessa declaração da justiça de Deus. Muita coisa, né? Quando a gente fala da justiça de Deus, nós vamos falar de verdade, de segurança. E quando nós falamos de justiça de Deus, a gente não pode pensar somente no sentido de Deus agir em nosso favor contra aquilo que vem contra as nossas vidas. Mas nós precisamos entender também que se nós dizemos que Deus é justo, eu preciso entender que Ele vai fazer justiça também a meu respeito. Aleluia, Deus, aleluia. Às vezes, nós, quanto seres humanos, e aí o texto que foi estabelecido aqui, lido oficialmente, ele fala disso. Ele fala disso. Há um contraste entre a ideia, a leitura humana de justiça e a de Deus. E ele disse assim, o texto falava de um juiz iníquo. Um juiz que não age com justiça. Que coisa contraditória, não é? E aí, o Senhor Jesus contando a parábola, ele diz assim, preste atenção no que está dizendo esse juiz. Ele está dizendo que só vai olhar para a causa da viúva, para ela não incomodar. Ele está chamando a atenção. E ele está fazendo a gente observar uma leitura que nós precisamos fazer. Que quando nós falamos da justiça de Deus, a gente precisa entender que para que haja justiça de Deus a nosso favor, enquanto estivermos aqui, significa que, em um momento ou outro, a gente vai viver a experiência da injustiça. Aleluia, meu Deus. De faltar-nos um direito. Glória a Deus, aleluia. É o caso lá da viúva. O Senhor Jesus é quem está contando a parábola, e ele diz que ela insistentemente estava procurando ele. Ele podia fazer, podia resolver o problema dela, e não fez porque não quis. Era a obrigação dele, enquanto juiz, executar o juízo. Mas ele estava se esquivando. E aí Jesus chama a atenção para eles assim, presta atenção o que esse juiz está dizendo, que coisa horrorosa é essa? Ele está dizendo que só vai cuidar da causa dela para não ser mais incomodado, quando deveria ser pelo ato de justiça. E aí ele chama no texto a nossa atenção, ele já começa inclusive, o primeiro verso do texto, dizendo o seguinte, que a parábola tem a proposta, tem a ideia
de levar-nos à observação de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia. Aleluia. Isso significa dizer, é um apontamento que Jesus está fazendo, que a busca pela justiça, às vezes, e na maioria das vezes, demorada. Que dá até a impressão de que a gente não vai alcançar. Aí diz assim, mas mesmo que demore, não desista. Continue aos pés do Senhor pedindo para Ele fazer justiça. Ele diz, não esmoreça. Não esmoreça. Aí quando ele faz o paralelo da injustiça do juiz humano, e as nossas injustiças, elas sempre serão na ordem humana. Os homens são falhos. Os homens muitas vezes buscam interesses pessoais. Às vezes você tem um poderoso numa questão com alguém simples, humilde, pobre, e as leis vão dar o direito não a quem de direito, que muitas vezes é o pobre, mas aquele que tem o poder de comprar a sentença. E enquanto estivermos aqui, a gente pode amargar essa situação de injustiça, de ser tomado o direito das nossas mãos. Porque o juiz humano, ele incorre nesse erro de não praticar a justiça. E aí Jesus está chamando a atenção para a gente comparar. Ele disse assim, mas todavia, o vosso Pai Celeste, o juiz de toda a terra, não faria justiça aos seus filhos? Eu gosto dessa expressão que ele usa. Ele diz assim, mesmo que pareça demorado. Glória a Deus, aleluia. E sempre parece para nós, né? E por quê? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então só parece para nós. Parece para nós. Parece que está demorando muito. Parece que não vai chegar. Meu Deus, eu vou morrer e não vou ver isso aqui. Ajuda a Deus. E Jesus assim, por acaso ele não faria justiça aos seus filhos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E aí o último verso que foi estabelecido é um chamado a atenção para nós, que ele vai fazer uma ligação novamente com o primeiro verso que foi lido. Ele disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Ele disse assim, o Senhor Jesus espera que, independente da circunstância, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, façam os homens o que fizerem, nós precisamos continuar crentes de que Ele é o Senhor que faz justiça. Nós podemos desacreditar dos homens, podemos desacreditar dos governos, podemos desacreditar dos sistemas, mas jamais poderemos desacreditar do Senhor nosso Deus. Os homens podem nos decepcionar, podem nos frustrar, mas o Senhor nosso Deus, ele permanece firme, fiel, em justiça. Glória a Deus. E aí nós lemos o Salmo, o salmista está dizendo que justiça e juízo são a base, é o fundamento do trono do nosso Deus. Aleluia. É o que sustenta o trono dele, é justiça. Então como é que ele falharia? Como é que ele não executaria juízo sobre as nossas vidas? Como é que ele não cuidaria adequadamente das nossas causas? Aleluia, Jesus. Daquilo que nos foge o controle, da opressão que muitas vezes nós podemos estar vivendo. E é uma das observações que quando nós falamos da justiça de Deus, nós precisamos entender isso, porque ela nos faz ter um posicionamento. Ela exige de nós um posicionamento. Ela exige de nós um posicionamento. Aleluia. E dentro dessa perspectiva, as Escrituras Sagradas vai dizer, ó, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele está dizendo assim, se você pôr a sua mão, Deus vai tirar dele. Eita. Quem sabe? Não aceito isso aqui. Não, o que é isso? E tem crente que diz, eu acho tão bonitinho isso aqui. Eles dizem, não, agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Aleluia.
Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos executar uma ideia de juízo, de justiça, que não está em nós. A nossa força, o exercício da força, buscando realizar da nossa maneira, vai fazer com que aconteça qualquer coisa, menos produzir. Então nós precisamos entender essa verdade, de que a justiça de Deus, ela vai estabelecer sobre nós um padrão de conduta também. Só não põe em sua mão. Você quer a justiça de Deus, então você não põe em sua mão. A ira do homem não produz justiça de Deus. E isso faz com que nós aprendamos a depender de Deus. É o que está no texto lá. Aleluia. Essa mulher, a viúva, ela não tem ninguém por ela. Ela está recorrendo à justiça humana e o juiz simplesmente está ignorando porque quer ignorar. Porque talvez na leitura do juiz, aquela pobre viúva não tem como pagar nada para ele, não tem como pagar propina. Deus tremendo de fora. Mas então eu não tenho por que me debruçar sobre o seu caso se eu não vou ganhar nada com isso. Deus tremendo Aleluia, de meu fora. Deus, aleluia. Aí o Senhor está dizendo, mas eu faço justiça. Glória a Deus. Dependa de mim. Aleluia, Jesus, aleluia. Você pode até achar que é demorado, mas não põe as mãos para fazer aquilo que é o Senhor que deve fazer. Aleluia. Eu acho maravilhoso a mensagem, e aí voltando ao que eu disse na introdução, de onde eu venho, costumava se dizer, quem lê o Salmo é porque não tem mensagem. Mas há uma riqueza tão grande na poesia hebraica que é maravilhoso. O Salmo 125, que todos nós conhecemos muito bem. No verso de número 3, tem uma mensagem poderosíssima sobre esse ponto de vista. O salmista vai dizer que o Senhor não permitirá que o cetro da impiedade permaneça sobre a sorte do justo, para que ele não tenha que lançar a mão sobre Glória a o Deus. problema. Aleluia. O que o salmista está dizendo é o seguinte, ele diz, ó, Deus não vai permitir que a injustiça permaneça por tanto tempo a ponto do justo precisar achar que deve lançar a mão e resolver. Como ímpio, o Senhor disse, eu vou intervir, eu vou agir em seu favor. Aprenda a esperar em Deus. E aí você pega o primeiro versículo e o último que foi lido do texto oficial. Ele disse, você não esmoreça, continue dizendo, Senhor, olha a minha causa aí, Senhor. Senhor, eu sou crente, Senhor, eu não posso pôr a mão nesse negócio, Senhor. Senhor, eu sou seu servo, eu sou seu santo, eu não posso agir como ímpio, Senhor. Eu dependo de Ti, Pai. Faz alguma coisa, resolve esse problema, Senhor. Eu não estou mais dando conta, eu não estou aguentando, Senhor. Aí no final ele vai dizer, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Deus Achará crente dizendo, eu esperarei no Senhor. Eu continuarei esperando no Senhor. É bem verdade que quando os seres humanos dotados de emoção, muitas vezes, dependendo do problema que nós estamos vivendo, começa a criar uma angústia, a gente quer resolver, a gente quer fazer as coisas. E eu tenho dito insistentemente em sala de aula para os meus alunos, a coisa mais difícil da vida de um crente é aprender a esperar em Deus. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Você quer tirar o sossego de alguém e diz assim, irmão, espere. Acabou, meu irmão. Fala para alguém assim, ó, olha rapaz, eu tenho uma bomba para te contar, um segredaço, mas agora eu não posso, depois a gente se fala, acabou. E esse é o nosso teste dentro desse aspecto da justiça de Deus, porque é preciso esperar. Você vai ver, Jesus está dizendo, a mulher, a viúva, ela ia todo dia bater na porta do juiz, e o cara diz, não, espera lá. Não, agora eu não tenho tempo para você não. E ela está tendo que esperar. E aquele negócio vai criando uma situação dentro de nós. E se a gente não tiver cuidado, a gente se perde.
A justiça, o estabelecimento da justiça de Deus estabelece uma postura em nós. Um exercício, uma educação que nós precisamos aprender. E aprender a esperar. Nos ajuda. A esperar. Ajuda, Deus. E aí, presta atenção numa coisa. Presta atenção. Deixa eu contar uma história para você, para a gente aplicar aqui. Davi, segundo os historiadores, foi perseguido por Saul injustamente. Estamos falando de justiça. Por cerca de 10 anos, Saul procurou matar Davi. E eu posso lhe garantir uma coisa: a menos que houvesse, como houve, uma intervenção de Deus, se o Saul pega Davi, ele matava. Sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Agora me diga uma coisa: alguém está procurando insistentemente contra a sua vida. Se você tivesse a oportunidade de ter ele nas suas mãos, o que você faria? Vou resolver meu problema. Um belo dia, o Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. Numa campanha que ele estava fazendo de busca, de procura por Davi. Ele entra na caverna para fazer suas necessidades e imagine só, o Davi estava escondido no fundo da caverna. O camarada está numa situação totalmente rendida. Totalmente rendido. O texto diz que o soldado de Davi diz assim: é Deus purinho. Quantas vezes, meu irmão, a gente vai ouvir isso aqui no entrave da nossa vida? E presta atenção e tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Quando você estiver numa encruzilhada, a oportunidade vai aparecer e é possível que apareça um profeta voluntário para sussurrar no seu ouvido: é Deus purinho, pode matar. Põe a mão. E você imagina a pressão que os caras não estavam lá. Você imagina a pressão que eles estavam fazendo. Porque ele estava sendo perseguido junto com Davi. Se o cara vai matar a gente qualquer hora dessa aqui, cara, você tem a oportunidade, resolve o problema. É Deus purinho. Deus colocou ele na sua mão. Colocou ele na sua mão. O texto sagrado vai dizer que o Davi corta um pedacinho da capa de Saul, só para depois dizer: eu poderia ter feito, mas não fiz, porque eu sou crente. Ele cortou um pedacinho da capa, e ele diz assim: o coração dele estremeceu. Você imagina se ele mata Saul? Nunca mais dormia. Nunca mais dormia. Ele deixou o Saul sair da caverna, desceu o vale. Quando o Saul já estava muito longe, não tinha condição de voltar atrás dele. Lá de cima do monte ele grita: ó rei, meu senhor. Gente, isso aqui é coisa para crente, é lindo demais. Quando Saul volta para trás para olhar quem está chamando ele, o Davi se ajoelha, reverenciando a autoridade real dele, do homem que está tentando matar ele. Ele se ajoelha e diz assim: eu não tenho nada contra você. Você está procurando a minha vida como se eu fosse um cão, você querendo me matar, mas Deus estará entre mim e você para fazer justiça. A minha mão não vai se levantar contra você, mas Deus vai estar entre nós. Deus vai estar entre nós. Nós precisamos aprender a depender de Deus, porque é Davi que vai escrever o Salmo 125. E é com experiência do que ele viveu com Deus. Ele diz: Deus não permitirá que o cetro da impiedade esteja sobre a sorte do justo, de modo que ele precise lançar a sua mão para tentar uma ideia de justiça. Deus vai intervir. Deus vai intervir. No momento crucial em que nós não possamos mais suportar, que não haja mais o que fazer, Deus vai intervir. Porque o seu trono é baseado em justiça e juízo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas nós precisamos ter essa leitura de posicionamento. Se eu quero pôr a mão, Deus, então, faz aí você, já que você é bom, né? Já que você consegue resolver. E é um dos maiores desafios da vida cristã. É aprender a depender de Deus. Aprender a esperar em Deus. É torturante, na verdade. Se você imaginar o que Deus fez com Elias, mandou ele lá para o ribeiro de Querite. Só vai lá, bebe da água do ribeiro,
eu já ordenei aos corvos que levem o mantimento para você. Está tudo certo já. Mas aí o problema é que a gente nunca sabe que hora é que sai o almoço no céu. Lá na sua casa, você faz do jeito que quiser. Você almoça a hora que quiser. Quantas vezes você quiser. Agora, quando não está na sua casa e não depende de você, não é você que vai fazer o almoço, você tem que esperar. Sabe o que significa querite? Colocado no tamanho certo. Deus estava testando o profeta. Eu quero saber o quanto você é capaz de esperar. Deus tremendo e forte. De depender de mim. Meu Deus. De depender de mim. Glória a Deus, aleluia. Saber esperar pelo meu tempo e a minha maneira de fazer as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos ter em mente que Deus tem o controle de tudo. Isso é fato. Isso é fato. Eu preciso aprender essa educação de estar dentro, de acordo com o direcionamento dele, com esse entendimento. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória a Deus. É tudo dele, é do tempo dele e do jeito dele. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos aprender a depender de Deus nisso. José, o filho do patriarca Jacó, vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história? Foi vendido pelos irmãos, arrancado da casa dos pais, vendido como escravo. E aí tem uma coisa interessante. Desde o momento que ele é colocado como mordomo na casa de Potifar, você vai ter uma expressão particular dizendo o seguinte: e Deus era com José. Onde ele punha a mão, Deus abençoava. Era um negócio assim, fora do comum. Ele vai para a casa do Potifar, o Potifar pega as chaves da casa, tudo quanto é porta de acesso, da despensa. Seu meu filho, está tudo na sua mão. Você que manda. É do seu jeito. Tem aquele problema lá com a mulher do Potifar, ele vai para a prisão, chega na prisão, o carcereiro dá a chave, dá tudo quanto é porta da prisão. Aí, filho, é tudo por sua conta. Que negócio estranho. Aí você vai dizer assim: e Deus era com José. Aleluia, glória a Deus. Mas aí tem um momento interessante, quando os seus irmãos, por causa da fome que se alastra em todas as terras, vão para o Egito comprar mantimento de quem? De José. Os irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu eles. Se sou eu e você, faz o que, meu irmão? Você tem poder e oportunidade. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E Deus sempre nos coloca nessas mesmas situações de condição de agir e dá a oportunidade para fazer. O que você vai fazer com ela? Aí é interessante, nesse momento você não encontra a declaração e Deus era com José. Porque é um teste para ele. Quero ver como é que você vai agir. Quero ver como é que você vai agir. É por sua conta? Não, agora eu sou governador, posso mandar matar todo mundo. O que vem na vida de José a partir daqui é determinado como ele vai se posicionar diante dessa situação. Quando você chega lá no Gênesis 49, a bênção profética de Jacó sobre cada um dos seus filhos, quando chega em José, ele disse: os flecheiros lhe lançaram flechas na alma. Meu Deus. Aleluia. Feriram a sua alma. Aleluia, meu Pai. Você imagina, enquanto ele trafegava da terra de Canaã até o Egito, o que estava na cabeça daquele moço, tentando entender o que estava acontecendo, vendido pelos irmãos. Quantas noites você deve imaginar estava a alma dele tentando entender, e magoada, ferida? Como José pensava nos irmãos. Um belo dia está todo mundo ali diante dele. Ele é governador de toda a terra. Tem autoridade dada pelo faraó para fazer o que quiser.
Ele poderia dizer assim: eu vou fazer justiça. Eu vou fazer a minha justiça. Aleluia. É o meu momento. É a minha verdade. Vou resolver o problema. Lá no Gênesis 49, Jacó diz assim: os flecheiros lhe lançaram flechas na alma, feriram a sua alma. A sua alma foi trucidada. Trucidada. Basta você ver o sentido dos nomes que ele dá para os filhos. É um relato de como é que estava a vida dele naquele momento. Aí Jacó diz assim: mas o seu arco permaneceu firme no lugar. Ele não levantou a flecha para devolver a flecha. Ele não revidou. Ele esperou no Todo-Poderoso de Israel. Ele preferiu esperar que Deus fizesse justiça. Eu fico imaginando que Deus deva ter soprado no ouvido de José naquele momento. Por isso que ele cria toda aquela situação para mandar buscar o Benjamim, para que tivessem os 11 diante dele. Eu imagino que Deus soprou no ouvido, disse: filho, você lembra quando eu dei o sonho para você? Aleluia. Você lembra quando eu dei o sonho para você dos 11 feixes dos seus irmãos se inclinando diante do seu? Fica tranquilo, aprenda a confiar em mim, aprenda a depender de mim. A sua história deve estar nas minhas mãos. Eu sou o Deus que tem condição de conduzir a sua vida em vitória. Você não precisa se indispor para nada. Para nada. Aleluia, meu Deus, aleluia. E aí, por causa disso, eu volto para pregar outro dia. Fechar a Bíblia aberta da inspiração. Aí bater às 10. O Jacó diz assim: por causa dessa atitude de José, de não lançar as mãos para revidar, mas aprender a esperar na justiça de Deus. Ele diz assim: a sua bênção, a bênção que recai sobre a sua cabeça, excederá, vai além da dos meus pais. Está no texto, Gênesis 49. Eu pergunto para você, pergunta de besta, de quem já sabe a resposta. Quem são os pais de que ele está falando? Abraão, Isaac e ele próprio, Jacó. Ele disse: a bênção de José, por causa dessa postura, vai ser maior do que a dos patriarcas, com quem Deus fez uma aliança. Para você ver o valor que tem diante de Deus, quando nós aprendemos a esperar e confiar na sua justiça. Na sua justiça. Não importa o quanto a situação lhe oprima, diga: eu sou crente, vou esperar em Deus. Está doendo, eu estou doido para meter o pé na porta, mas vou esperar em Deus. Eu vou esperar no Todo-Poderoso. Eu tenho aqui uma porção de flechas aqui na minha aljava, eu poderia começar a lançar, mas vou esperar no Todo-Poderoso. Experimente esperar no Todo-Poderoso e você vai ver o resultado maravilhoso. Aquilo que você acha que pode conseguir, nem de longe pode se comparar com você deixando Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Como Deus, através do seu filho, ilustrando nessa parábola sobre a viúva. Ele disse assim: por acaso não fará justiça? É impossível que Ele não faça, porque Ele é o Deus de toda a justiça. Aprendamos a esperar nele. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei os dilemas, as dificuldades, os embates que você possa estar vivendo. E não vou aqui, numa linguagem religiosa, ignorar a sua dor e a sua dificuldade. Mas eu quero que você procure achar a ocasião para crer que o Senhor tem o controle da história e da sua vida. Aleluia. Se você um dia entregou a sua vida a Ele, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele sabe cuidar dos seus. Foi o que Ele mesmo garantiu aqui. Não executaria Ele juízo a favor dos seus filhos? Creia nisso. Creia nisso. Saia daqui esta noite
com a sua fé renovada, com a sua esperança em dia, no Todo-Poderoso de Israel, que tem o poder de fazer todas as coisas. Glória a Deus. Talvez você diga, não tem mais jeito. A sentença já foi dada, já foi assinada. O Senhor tem a última palavra. Glória a Deus, meu Deus. O Senhor tem o controle da história. O Deus que faz justiça pelos seus filhos é o seu Deus. É o Deus que está olhando para a sua causa, para a sua necessidade e vai cuidar de você. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.